Então, para quem achou que escapar do labirinto era o fim da linha, se enganou, e se enganou feio. A abertura de Prova de Fogo já chega como um balde de água fria. Aquele lugar que parecia um santuário, um refúgio, na verdade é só o começo de um pesadelo ainda maior. E essa frase, hein? O labirinto foi só o começo. Cara, isso é pra acabar com qualquer um. É a história basicamente dizendo: você achou que estava livre? Nem pensar. Qualquer esperança de paz vai por água abaixo. Fica bem claro que o labirinto era tipo a fase 1. A manipulação, o teste, tá só começando. Bom, a história recomeça com uma sensação que os clarianos nem lembravam mais o que era: alívio. Pensa só, o Thomas acorda, olha em volta, vê os amigos ali, e o primeiro pensamento é: ufa, a gente conseguiu, acabou. Mas essa paz toda tá com os minutos contados. Eles estão num dormitório gigante, cheio de beliches. É um choque tanto, né? Sair daquele ambiente rústico, perigoso da clareira, para um lugar que parece normal, limpo. Parece um porto seguro, sabe? Um lugar para finalmente poder respirar depois de tanto horror. Aí no silêncio da noite, aquela conexão especial entre o Thomas e a Teresa, ela volta. É aquela conversa que só acontece na cabeça deles, sabe? E começa com uma pergunta super simples no meio da escuridão. E a resposta dela é tão deles, mostra o quanto eles são conectados. Mesmo depois de tudo que passaram, no meio daquela incerteza toda, eles acham um espacinho de calma. Um procurando um pouco de conforto na mente do outro. É bem poderoso isso. Só que essa calmaria toda é só aquela calmaria antes da tempestade. Porque o que tá pra acontecer agora não vai só interromper o sono do Thomas, vai quebrar a sanidade dele e a de todo mundo ali. E olha que interessante. Enquanto o Thomas está pegando no sono, ele começa a ter um sonho, um flash, um fragmento de um passado que ele não lembrava mais. Ele se vê criança, bem pequeno, e tem uma mulher do lado da cama dele. E ele sabe, ele sente que é a mãe dele. E as palavras que ela diz: nunca se esqueça do quanto eu o amo. Isso é como um fantasma de uma vida que foi completamente apagada. Mostra que, antes daquele inferno todo, existia amor, existia uma família, e que ele perdeu alguma coisa gigante, mesmo sem saber exatamente o que. Pá, acabou. O sonho é cortado bruscamente. A voz da Teresa explode na mente dele, mas agora é puro pânico. Tom, tem algo errado. Acabou a paz. O perigo não tá vindo, ele já chegou. É nesse exato momento que a coisa vira de ponta cabeça. A narrativa mergulha num caos absoluto. Aquela ilusão de que eles estavam, enfim, seguros, é completamente estraçalhada. Da pior forma possível. O Thomas nem tem tempo de respirar, de processar o aviso a Teresa, e o inferno começa ao redor dele. Gritos, barulhos de pancada, aquele alívio que ele sentiu minutos atrás, agora parece uma piada de muito mau gosto. Imagina a cena. Os sons que tomam conta do lugar são a trilha sonora de um filme de terror. Pancadas secas, metal rangendo e o pior de tudo: gritos. Gritos horríveis de pura dor e desespero. O pânico ali se torna quase palpável, sabe? É o caos total instalado. E aí eles descobrem de onde vem todo esse terror. Na janela. Tem uma figura ali. Uma pessoa, se é que dá pra chamar assim. Mãos cheias de sangue, o rosto todo marcado por cicatrizes, feridas abertas. É o primeiro contato visual deles com a nova ameaça que os espera lá fora. E a própria criatura dá um nome a si mesma. No meio de berros, ela grita: "Sou um crank!" É assim que eles são apresentados. A palavra crank já nasce carregada de loucura e de um perigo que eles ainda nem conseguem entender. E o que vem depois é ainda mais perturbador. A pessoa começa a gritar, a implorar para morrer. Matem-me, matem-me. Isso mostra que não é só loucura, é um sofrimento absurdo. Um nível de desespero que os clarianos, que já viram de tudo, ficam completamente sem reação. A tensão só cresce. Eles precisam sair dali, agora. Mas quando eles finalmente conseguem escapar do dormitório, o que eles encontram do outro lado é... bom, é ainda mais aterrorizante. A fuga, claro, não ia ser fácil. A porta do dormitório está trancada. Na base da força, eles usam um extintor de incêndio para arrombar a fechadura. E quando a porta finalmente abre, breu total. A escuridão daquela sala comum que eles tinham visto na noite anterior. E a cena fica cada vez mais sinistra. Tem um cheiro horrível no ar. Eles vão andando no escuro com todo o cuidado e começam a esbarrar em umas coisas, umas formas estranhas que estão penduradas no teto. Até que as luzes piscam e acendem. E a revelação é:
Meu Deus, é uma cena de horror puro. Uma dúzia de corpos, talvez mais, pendurados pelo pescoço no teto da sala, balançando lentamente. E aí vem o soco no estômago final. Aqueles corpos são as pessoas que resgataram eles no dia anterior. A ficha cai de uma vez. Não houve resgate nenhum. A segurança era uma mentira. Eles só foram levados de uma armadilha para outra. Uma que talvez seja muito, mas muito pior que o labirinto. Depois desse choque absurdo, o foco da história muda um pouco. Sai do horror puro e entra num mistério completamente novo. Um mistério que joga o tema da traição bem no meio de tudo. Com os supostos salvadores mortos, a preocupação número 1 do Thomas vira a Teresa. Ele tenta falar com ela pela mente, mas nada. Silêncio total. E esse silêncio, depois daquele aviso desesperado dela, é aterrorizante. Ele corre para o quarto dela e a porta está trancada. Mas é do lado da porta que ele encontra a pior parte, uma placa de metal. E o que está escrito ali muda completamente o jogo. Teresa Agnes, Grupo A, Indivíduo A1, a traidora. Então, a gente termina esse começo de história com uma situação desesperadora. Os supostos salvadores estão mortos. A única amiga de verdade que o Thomas tinha, a Teresa, agora é rotulada como a traidora. A pergunta que fica no ar é: que novo inferno é esse que mal começou para os sobreviventes do labirinto?